A, B, C, D e E. Essas são as letras que nomeiam os diferentes tipos de hepatites virais. E a campanha Julho Amarelo traz um alerta sobre essas doenças e é sobre isso que a gente conversa agora com a médica hepatologista Juliana Ferreira de Souza. Bom dia, doutora. Bom dia, gente. Dia. Obrigada aí pelo convite. E vamos começar falando sobre a importância dessa campanha Julho Amarelo. Sim, essa campanha, ela reforça, né, o mês de luta contra as hepatites virais, né, reforçando a questão de conscientização, prevenção, controle da doença. É uma meta da Organização Mundial de Saúde a erradicação das hepatites, a eliminação das hepatites virais até o ano de 2030, né? Se a gente considerar todas as mortes causadas por hepatites, levando em conta cirrose, câncer de fígado, a gente tem uma mortalidade em torno de 1,4 milhões ao ano no mundo inteiro. Então, assim, só por isso daí dá pra gente ver a importância, né? Ou seja, existem outras hepatites além das virais, né? A gente está falando hoje especificamente das virais. Sim. Então, conta pra gente quais que são das virais, quais que são as que causam mais mortes. Tá. Então, as hepatites virais. Hepatite é um termo genérico, né? Qualquer inflamação ao fígado, isso pode ser causado por os mais variados insultos. Álcool, doenças metabólicas e tudo. E infecciosas, dentre as infecciosas, as hepatites virais, né, são o que predominam. Muitos vírus, né, vírus da dengue, a gente está aí na epidemia, coronavírus, eles podem causar uma hepatite, mas quando a gente fala hepatite viral clássica mesmo, são os vírus das hepatites A, B, C, D e E, né, são hepatites agudas, outras podem aí cronificar, evoluindo com várias doenças, com doenças crônicas do fígado. E para que a gente fique ainda mais consciente, né, dessa realidade, quais são as formas de contágio? Então, as hepatites agudas, né, as hepatites A e hepatite E, elas são transmitidas por água e alimentos contaminados, né? Então, são muito ligadas às questões de baixo saneamento básico, né? E as hepatites crônicas, né? A B, que pode ter uma forma aguda, mas principalmente a forma crônica, e a hepatite C, que é a mais crônica, são transmitidas por via sexual desprotegida, né? Contato com sangue, isso daí por transfusão de sangue, mas isso mais no passado, né, até a década de 90, principalmente, em que a gente não tinha esse controle aí no banco de sangue da hepatite C, compartilhamento de seringas, né, uso de drogas, né, injetáveis e as drogas inaladas também. Quando o paciente, né, uma pessoa vai fazer algum procedimento, seja ele estético, médico, odontológico, em que as técnicas de biossegurança, de materiais descartáveis, esterilização correta e não são atendidas, isso é uma forma aí de contágio também. E é bacana pensar que realmente essa política hoje ela já é uma realidade, né? Do pessoal mostrar realmente que o material está sendo descartado. Sim, sim. Então procurar locais de confiança, né, para ser submetida a esses procedimentos aí. Fundamental para prevenir não só as hepatites, como várias outras doenças também, né? Exatamente. Vamos falar um pouquinho aqui no Brasil, quais que são as principais hepatites, as mais comuns? Das hepatites agudas, a A é mais comum que a E, mas a E existe também, é um risco muito grande em gestantes, né? E das crônicas a gente tem a hepatite B e a hepatite C muito prevalentes. Hepatite D é uma hepatite endêmica da região amazônica. Né? Para ela existir, o paciente tem que ter hepatite B. E na maioria das vezes, doutora, são infecções muito silenciosas, né? Sabendo disso, a quais sinais ali, a quais indícios a gente deve ficar mais atento? Exatamente. As hepatites crônicas, elas não dão sinais. Às vezes o sinal é quando o paciente manifestou com uma descompensação de uma cirrose, com câncer de fígado. Então, ficar atento a qualquer indício clínico, que seja uma coloração mais amarela dos olhos, né, icterícia, né, que a gente chama isso de icterícia, coloração amarela da pele, cansaço, né, às vezes o paciente que soube que na década de 90 recebeu uma transfusão de sangue, que se expôs, que faz parte de um grupo de risco, a pessoa tem que ter essa ciência e procurar apoio, procurar aí testagem, tá?
E você que está assistindo a gente aí de casa, quer participar desse bate-papo, quer mandar uma pergunta para a gente, aproveita o WhatsApp que aparece aí na sua tela e também o Instagram, tem uma caixinha de perguntas lá esperando por você, para você poder enviar a sua pergunta. Mas o WhatsApp é 32999397416, sua pergunta pode ser respondida ao vivo, a gente fica esperando a sua participação. E seguindo um pouquinho aqui no nosso bate-papo, fala um pouco para a gente sobre o diagnóstico, né? Como que é feito o diagnóstico das hepatites virais, quais exames são feitos para detectar a doença? O diagnóstico é feito por exames de sangue, são os exames sorológicos que a gente fala, né? Nas campanhas existem um exame de sangue também, que é o teste rápido, que quando feito positivo precisa aí ser confirmado. E vários outros exames não específicos, não sorológicos, né, o profissional de saúde pode suspeitar. Um paciente que dosou as enzimas do fígado, elas vieram alteradas, que fez o hemograma, tem uma plaqueta baixa, né, que está com aumento aí de um exame que é a bilirrubina, que é o que dá essa coloração amarelada. Então, nesses exames há suspeita e é fundamental fazer os exames sorológicos para se confirmar. E o Pedro, que está acompanhando o nosso bate-papo, mandou uma pergunta pelo Instagram, e você pode fazer o mesmo. Ele disse o seguinte: minha avó morreu de cirrose devido a complicações do diabetes. A gente poderia falar um pouquinho mais dessa relação do diabetes com o fígado? Quais os riscos que ele causa no órgão? Então, hoje a doença metabólica do fígado é uma das doenças, né, mais prevalentes, né, e ela está muito associada aí ao diabetes, com o depósito de esteatose, né, que é gordura no fígado. Isso pode, de forma silenciosa também, como as hepatites virais, evoluir com uma inflamação no fígado, evoluindo com fibrose, e o grau máximo de fibrose a gente chama de cirrose. Então, tem uma relação importante da síndrome metabólica. Um dos componentes dessa síndrome metabólica é o diabetes, né, com o depósito de gordura no fígado e evolução para cirrose hepática. Excelente pergunta do Pedro pelo Instagram. A gente aproveita para reforçar para você aí de casa que está participando, que está assistindo a gente, que dá para participar tanto lá pelo Instagram com a sua pergunta na caixinha, né, nos stories, como também pelo nosso WhatsApp. E vamos falar um pouquinho agora sobre o tratamento das hepatites virais. Quais são os tratamentos disponíveis? O tratamento são medicamentos antivirais, né, que vão combater diretamente o vírus, né. A hepatite B, uma vez que o paciente cronifica, dificilmente ele tem uma cura com esses remédios, mas ele pode ter um controle da doença e essa doença ficar estável, não evoluir, mas são tratamentos com remédios a longo prazo. Já no caso da hepatite C, esse tratamento vem evoluindo muito e hoje é um tratamento de curto prazo, em geral, uma única droga, um comprimido oral, com uma chance de cura aí próxima a 100% da hepatite C. É importante ressaltar que ambas as drogas dessas duas hepatites, B e C, são disponíveis pelo SUS, né? E esse tratamento também vai depender da fase em que a hepatite foi diagnosticada. Claro que a gente sempre vai buscar erradicar o vírus, mas às vezes esse paciente já evoluiu com um quadro de uma cirrose, de um câncer de fígado, então ele vai fazer esse tratamento específico também. Às vezes é um paciente que vai requerer até um transplante de fígado. E falando, doutora, sobre esse contexto, né? Primeiro no Brasil e depois no mundo, o que mudou nos últimos anos? Então, uma mudança que eu vejo assim, fundamental foi essa evolução do tratamento aí do vírus da hepatite C, em que há 15 anos atrás, 20 anos atrás, a gente tinha drogas muito ruins, que não tinham cura em todos os casos, e a gente nem tratava todos os pacientes com hepatite C. A gente procurava tratar aqueles em que a doença também não estava muito avançada, mas que também, se ele tivesse, né, muito bom, o vírus não tivesse naquele momento causando um impacto para a doença, o tratamento era tão difícil de tolerar e com uma chance de cura de torno de 50% que a gente nem tratava todo mundo. Então, principalmente da hepatite C, houve uma evolução grande das drogas antivirais. Da hepatite B também tem, mas a gente ainda não trabalha aí com a cura. Tá? Doutora, é possível confundir os sintomas de alguma das hepatites com outras doenças e dificultar o diagnóstico? Com certeza, com várias outras aí doenças do fígado, né? E essa coloração amarelada dos olhos e da pele, que é a icterícia, também está presente em outras doenças, em tumores, em doenças biliares, né? Então, sempre, mas qualquer sintomas, procurar auxílio aí de um especialista para ajudar. E a vacinação, como é que acontece? Como é que é esse processo e qual que é a importância disso? Não, é de fundamental importância. A gente tem vacina contra a hepatite aguda do tipo A
E das crônicas, a gente tem vacina só para hepatite B. A hepatite C ainda não dispõe de vacina, tá? Mas são vacinas, né, muito bem toleradas, muito bem estudadas, né, vacinas seguras, antigas, disponíveis na rede pública. E a vacinação hoje, ela faz parte até do calendário vacinal básico. Então, a criança, o recém-nascido nasce, ele recebe a primeira dose de hepatite B lá na maternidade, tá? E quem não foi vacinado, né, hoje isso é mais difícil, mas qualquer adulto pode receber essas vacinas. São vacinas muito seguras. Mas chegou mais perguntas do pessoal de casa, dessa vez é da Débora, que entrou em contato pelo YouTube. O YouTube, inclusive, que é outro aí dos nossos canais de comunicação para você participar. Ou seja, não tem desculpa, né, Bárbara? É tanta opção para participar que não tem desculpa. É YouTube, Instagram, WhatsApp. E a Débora conversou com a gente pelo YouTube. Ela pergunta o seguinte: hepatite pode causar água no pulmão? Pode. A hepatite por si só não, mas quando o paciente evolui com cirrose, ele pode ter o que a gente chama de barriga d'água, ascite, e existe uma forma dessa barriga d'água complicada, dessa ascite, em que esse líquido vá para o pulmão, causando o que a gente chama tecnicamente de derrame pleural. E ainda existe muita desinformação, doutora, em relação a esse conteúdo, essa pauta? Ah, existe muito desconhecimento e principalmente por ser a forma crônica da hepatite uma doença silenciosa, né? Então a pessoa não vai se preocupar. Vamos falar agora um pouquinho dos grupos de risco, né? Quem são as pessoas, quais os grupos, né, que têm maior risco de contrair a doença e, além disso, de desenvolver complicações? Tá, então, das hepatites agudas são as pessoas, né, que estão expostas a questões piores de saneamento básico, então, dos países em desenvolvimento. E das hepatites crônicas B e C são as pessoas, né, usuários, né, de drogas injetáveis, inaladas, que fazem o sexo aí desprotegido, pessoas privadas de liberdade, profissionais de saúde que se expõem a um risco ocupacional, também profissionais da beleza, profissionais de segurança pública, populações indígenas, né, pacientes que politransfundidos, mas isso mais antigamente, e pacientes transplantados aí de órgãos sólidos também, são um grupo de risco, pacientes que fazem hemodiálise, né, pela exposição aí a material biológico, a sangue. E quais são também as complicações mais comuns, doutora? As complicações mais temidas é a evolução para cirrose hepática e suas complicações, né? E o câncer de fígado. A hepatite B pode evoluir com câncer de fígado independente do paciente ter cirrose. Já no caso da hepatite C, há primeiro uma evolução para cirrose e depois para câncer de fígado. E as complicações de cirrose são diversas e muito ruins, né? É uma doença que causa muitos sintomas, uma morbidade, uma mortalidade grande. Pode dar a presença da barriga d'água, aquela ascite no abdômen, pode dar hemorragia digestiva, entre outras diversas problemas aí. Isso aí, ó. Vamos continuar convidando você aí de casa para participar aqui com a gente, mandar sua mensagem, sua interação, sua pergunta pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo YouTube. Tem um QR Code aí na tela também para você escanear, para facilitar ainda mais a sua vida, porque aqui é assim, a gente quer realmente a sua participação. Para mandar pergunta e também só para expressar o seu carinho, que a gente também aceita, como fez o Elivelton de Juiz de Fora, pediu para a gente mandar um abraço. Então fica aqui até o nosso... 2. 2, 3, 4, quantos quiser a gente manda, todos os abraços possíveis. Muito obrigada, Elivelton, pela participação e pela audiência, por estar participando aqui com a gente. Doutora, você falou um pouquinho sobre as complicações. Eu queria saber se existem outras doenças ou outras condições de saúde, caso a pessoa tenha, ela tem mais riscos, caso ela contraia a doença, né? Que vai facilitar aí o desenvolvimento de complicações e faça com que o quadro seja mais grave. Sim, né? A doença renal, a doença hepática avançada também, ela vai levando a complicações de outros órgãos, né? A disfunção da parte renal, disfunção da parte da coagulação. E quando o paciente já tem alguma outra doença, uma doença renal, uma doença cardíaca, né? A evolução da doença para o paciente é pior, é mais grave, ele pode ter mais complicações, ficar mais debilitado, aumentando ainda o risco maior de óbito. E qual que é o papel dos profissionais de saúde durante essa campanha, durante o Julho Amarelo?
A campanha é para a gente chamar a atenção mesmo, né? E reforçar as medidas aí de conscientização, prevenção, controle da doença. Mas o profissional de saúde, o papel dele é durante todo o processo, né? Durante todo o ano, né? Todo ano, até o diagnóstico, o tratamento e acompanhamento aí desses pacientes. Bom, chegou a pergunta para a gente da Tereza, de Belo Horizonte. Ela quer saber o seguinte: as hepatites podem ser transmitidas por colher e copo, ou seja, talheres, utensílios, pode transmitir doença? Aí, no caso de hepatites agudas, hepatite A, né, pode ser uma fonte aí de transmissão se tiver contaminação e tudo. A transmissão das hepatites crônicas não é propriamente pela saliva, né, é pela questão de sangue, secreção, sêmen, né. Ou seja, só se a pessoa tiver com alguma ferida. Sim, tá com uma ferida na boca e realmente... É possível, mas não é muito comum. É possível, mas não é comum. E o Júnior de Betim, ele volta num assunto muito importante, que é o processo de vacinação. E ele pergunta, qualquer pessoa pode se vacinar contra a hepatite? Você falou dos bebês, mas os adultos também? Qualquer pessoa pode se vacinar. São vacinas seguras, muito bem toleradas. Não há contraindicação aí para as vacinas. E essas vacinas, elas são encontradas em qualquer momento do ano ou elas seguem também esse calendário vacinal? Não, qualquer momento do ano. A hepatite B, na rede pública, a gente tem tanta vacina contra a hepatite A e a B. A B é mais fácil de ser encontrada em qualquer momento, não só em campanhas, não. E é uma vacina que você toma uma vez na vida ou tem que tomar com frequência? Não, em geral é feita uma etapa de vacinação. A da B são 3 doses, né? A gente consegue checar em exames de sangue se o paciente ficou imunizado. Poucos pacientes precisarão de se revacinar, tá? E a gente falou da importância, né, desse papel dos profissionais da área de saúde, mas e o papel das pessoas em geral? Quais os cuidados para poder trabalhar também com o processo de prevenção? Então, os cuidados, né, usando preservativo, não se expondo aos riscos, né, que a gente falou, o cuidado que a pessoa tem de procurar se vacinar também, isso aí é um cuidado fundamental, né, e cuidados básicos aí de higiene, hábitos, né, hábitos de vida para as hepatites aí agudas. Como a gente falou, né, são atitudes de prevenção que vão prevenir não só as hepatites, como várias outras infecções, né? Inclusive várias que a gente já falou aqui no programa, né? Então, são cuidados que a gente tem que ter no dia a dia básicos para prevenir de várias doenças e que se você tem esse cuidado, você vai estar, consequentemente, sim, as formas de transmissão das hepatites virais são as mesmas formas de transmissão do HIV, por exemplo, né? Então... É uma consciência, assim, autocuidado e a gente também cuida do outro, né? A partir do momento que a gente tem esse bom senso. Sim. Ó, chegou pergunta pra gente aqui da Alessandra de Juiz de Fora. Ela pergunta, tem como uma pessoa não adquirir anticorpos mesmo com a vacina? Ou seja, tem como ela vacinar e mesmo assim não ficar protegida? Tem. Isso não é comum, isso é do indivíduo. Tem pessoas que têm uma imunodeficiência que não conseguem formar anticorpos. Pacientes que já têm a doença hepática crônica e que a gente tenta vacinar, por exemplo, vamos supor, ele tem uma doença hepática por álcool, ele não está imunizado contra a hepatite B, a gente vacina, ele tem menor chance aí de formar o anticorpo. E nesse caso, né, que a Alessandra perguntou para a gente, como saber? Existe um exame de sangue, né, que a gente consegue confirmar se o paciente vacinado, ele tem um anticorpo contra a vacina. É um exame simples de ser feito. Se a pessoa não soubesse se ela já tomou a vacina, não lembrou, perdeu o cartão de vacinação, ela tem que fazer o exame ou é só ir lá e vacinar de novo? Ela pode ir lá e vacinar de novo. Isso não dá nenhum tipo de complicação? Não. Melhor pecar pelo excesso, né? Se quiser fazer o exame, mas isso assim vai onerar, né? Vai levar mais tempo, ela pode ir direto à unidade básica de saúde se vacinar. Excelente. Doutora, pessoal de casa, vamos dar mais uma oportunidade para o pessoal de casa mandar perguntas, mandar interações para a gente, reta final. Enquanto isso, a gente dá mais esse tempinho para quem está assistindo a gente mandar a participação. Quero abrir o espaço para você e deixar suas considerações finais, as dicas e as informações primordiais que todo mundo tem que saber sobre as hepatites virais, para a gente sair dessa entrevista com um gabarito completo. Então, eu queria... Como as hepatites crônicas, elas são assintomáticas ou pouco sintomáticas, é importante que ao longo da vida todas as pessoas façam pelo menos um exame para avaliar, né, se ela tem a hepatite e os grupos de risco, esse exame ele é feito periodicamente.
E a vacinação, né, contra a hepatite B, né, gente? Hepatite A também, mas a hepatite B é fundamental. É uma vacina disponível aí na rede pública, né? Reforçar que quem se expôs a alguma situação de risco, né, não tenha medo, vergonha, procure aí um profissional de saúde para ser avaliado. E a Tereza, nossa telespectadora de BH, ela mandou o seguinte: por que tatuagem e piercing podem oferecer riscos tanto ao tatuador quanto a quem está sendo tatuado? Na verdade, vai oferecer risco apenas se não for observado, né, a política de higienização, a política, né, do uso de material descartável e tudo, né, transmitindo de uma pessoa infectada para outro. E o tatuador, ele pode se acidentar com esse material. Vamos supor, ele está tatuando uma pessoa que tem uma hepatite crônica. Ele se acidentou, ele tem o risco de contrair aí a doença. Mas se seguir as regras, né, de biossegurança certinha, a pessoa que está fazendo uma tatuagem, ela não vai ter risco. Isso tem sido cada vez mais a regra, né, hoje em dia. A gente Com tem certeza. visto cada vez mais realmente essa seriedade dos profissionais de tatuagem, de piercing, de trabalhar em um ambiente ali que segue todas as normas. Tem a preocupação, como a Bárbara disse, de mostrar que está abrindo um produto, Sim, né, embalado, sim. esterilizado, enfim. Isso então, hoje em dia em tudo, né? em Assim, tudo, quando é. vai ser feita uma tatuagem, clínicas odontológicas, Sim. tudo. A tatuagem ainda tem muito essa questão, essa visão social, né? Porque por muito tempo foi uma questão muito marginalizada, algo informal né? também, né? Então Sim. muitas pessoas não seguiam, ou até mesmo não conheciam, né, a importância das normas de segurança, mas hoje isso já é uma informação que é bem disseminada e as pessoas têm, né? A gente tem visto aí cada vez mais essa preocupação tanto dos profissionais quanto das pessoas, o que é muito, muito importante. E chegou mais a participação do pessoal de casa, o pessoal seguiu nossa orientação, aproveitou que mandou as últimas perguntas. O Frank Smar de Oliveira, de Tomé, é isso mesmo, produção? Cachoeira do Campo, isso. Ele é de Cachoeira do Campo. Pergunta o seguinte: já tive hepatite B, estou imunizado ou preciso da vacina? Faço o exame de bilirrubina uma vez ao ano. O que a gente pode dizer para o Frank Smar? Então, a hepatite B, a maioria das pessoas que entram em contato com o vírus, elas acabam curando espontaneamente, tá? Mais da metade aí. Poucas pessoas que entram em contato com o vírus da hepatite B vão evoluir com a forma crônica, né? Então, talvez eu entendi que o que ele está falando seja isso aí. Ele pode ter tido o vírus, o próprio organismo dele eliminou e hoje ele tem o anticorpo, tá? Mas isso aí tem que ser avaliado. A gente consegue, por exames, determinar isso daí. Mesmo assim, precisa vacinar? Não, na maioria das vezes não. Se tiver os anticorpos. Elimina, uma das formas de adquirir a imunidade também na hepatite B é tendo a infecção. E por falar em exame, o Afonso de Volta Redonda, ele pergunta o seguinte: qual o nome do exame de sangue para saber se tem hepatite A ou B? Então, a sorologia da hepatite B chama HBsAg, é o antígeno da hepatite B. E o da hepatite A, a gente apelida ele de HAV-IgG, né? É o anticorpo aí IgG para infecção crônica e quem está na infecção aguda dosa o IgM. Só pode repetir pra gente os nomes pro pessoal de casa que não tiver tido tempo de anotar, porque são muitas Pega a letrinhas. canetinha e o papel. Pega a canetinha, ou então grava aí, pega o gravadorzinho, o nome dos exames. HBS, né? Para hepatite B, AG de antígeno. E da hepatite A, ele vai dosar o anti-HAV, né? Vírus da hepatite A, IgG, para saber se ele tem um anticorpo. Obrigada, viu, doutora Juliana, por essas informações preciosas. E obrigada a você também, nosso telespectador, que mandou a interação e conseguiu tirar a sua dúvida aqui ao vivo. Eu que agradeço o convite aí, né? De fundamental importância, né? A gente conscientizar aí as pessoas para chegarmos na meta da OMS, né? Que é a eliminação até 2030 aí das hepatites virais. Isso aí, informação com certeza tem um papel crucial aí nessa meta, né? Com certeza.